Você já sentiu aquela presença insidiosa a se insinuar em seu âmago? Aquela força obscura que parece despertar lentamente, por volta da marca dos 50 anos? Uma energia que já não se dobra às contenções das convenções sociais, um poder ancestral que ameaça romper a tênue estrutura de sua identidade construída. Carl Jung batizou esse fenômeno de confronto com a sombra, mas ele discerniu que transcendia um mero conceito psicológico. Era um demônio interior à espreita de seu momento de irrupção, uma entidade plasmada por tudo aquilo que você relegou ao esquecimento durante décadas. Cada sonho abortado, cada anseio silenciado, cada verdade denegada em prol da aceitação do convívio social. Ao atingir a meia centena de anos, algo enigmático se processa na psique humana. As defesas que mantinham essa força sombria em estado latente começam a ceder. O inconsciente inicia um lento gotejar para a consciência, como água infiltrando-se por fissuras. Primeiramente, manifestam-se sonhos inquietantes. Em seguida, irrompem pensamentos intrusivos, alheios à sua própria voz interior. Então emerge aquela estranha sensação de ter trilhado um caminho equivocado, de ter traído algo essencial em sua própria essência, de ter permitido que sua alma fosse domesticada pelas exigências do mundo. Jung desvendou esse padrão ao atender indivíduos nessa fase da vida, homens e mulheres bem-sucedidos que, de repente, viam seus alicerces existenciais ruírem. Executivos respeitados que desabavam em lágrimas sem motivo aparente. Mães dedicadas que subitamente acalentavam o desejo de abandonar tudo. Professores exauridos que não suportavam mais repetir as mesmas lições. Todos relatavam a mesma inquietante sensação, como se um estranho tivesse despertado em seu interior. Uma presença arcaica e selvagem que desprezava as normas sociais, que permanecia impassível diante de conquistas materiais, que exigia autenticidade a qualquer preço. Esse demônio interior não é intrinsecamente malévolo, é simplesmente a energia vital original que foi sufocada, a criança indomável que foi domesticada, o ser autêntico que foi sacrificado no altar da aceitação social durante a primeira metade da vida. Esse sacrifício, em certa medida, parece necessário. Construímos carreiras, erguemos famílias, forjamos reputações, conquistamos nosso lugar na intrincada estrutura social, aprendemos a dançar conforme a música que nos é imposta. Contudo, algo em nosso íntimo mantém a contagem de tudo aquilo que foi reprimido, como um prisioneiro que rabisca os dias em sua cela. E por volta dos 50 anos, a fatura é apresentada. O prisioneiro rompe suas correntes e clama por liberdade. Este é o momento mais perigoso e, paradoxalmente, mais potente da existência humana, o instante em que a força sombria finalmente desperta, e seu destino pende inteiramente da sua resposta a esse chamado. Você pode persistir em negar essa energia, tentar subjugá-la com subterfúgios químicos, culpar o mundo exterior por seu desconforto íntimo, afogar-se em distrações cada vez mais vazias. Mas Jung alertou que essa vereda conduz à destruição, pois a força vital negada não se esvai. Ela apenas se torna mais distorcida e destrutiva, como água represada que, inevitavelmente, rompe qualquer barreira, levando consigo tudo em seu caminho devastador. É nesse cenário que eclodem as clássicas crises da meia-idade. Relacionamentos extraconjugais que destroem lares, decisões impulsivas que arruinam carreiras, comportamentos autodestrutivos que alienam entes queridos, colapsos emocionais, que parecem surgir do nada. No entanto, existe outra via, um caminho de integração consciente dessa força sombria, de reconhecimento desse demônio interior, não como um inimigo a ser combatido, mas como uma parte essencial de sua totalidade, psíquica, como o fogo alquímico que pode forjar uma nova identidade. Essa força obscura que emerge por volta dos 50 anos carrega consigo um tesouro oculto. A sabedoria primordial que foi sacrificada no altar da adaptação social, a criatividade indomável que despreza julgamentos externos, a autenticidade brutal que corta através de décadas de auto-engano. O processo de integração dessa energia tem seu ponto de partida no reconhecimento
na coragem de fitar diretamente esse demônio interior, de perceber que seu semblante distorcido é apenas um reflexo de suas próprias negações, que sua força destrutiva é proporcional ao tempo em que foi mantido prisioneiro. O primeiro encontro invariavelmente causa terror, como contemplar um abismo que parece não ter fundo, como confrontar um monstro saído de seus pesadelos mais profundos, como sentir que sua identidade cuidadosamente construída está sendo devorada. É nesse instante que muitos recuam, buscando distrações ainda mais intensas, tentando reforçar as velhas máscaras que já não servem, agarrando-se desesperadamente a identidades que já estão mortas. Mas aqueles que persistem nesse confronto descobrem algo extraordinário. Quanto mais aceitam essa presença sombria, menos ameaçadora ela se torna, que por trás de sua aparência demoníaca reside uma força vital pura, que sua fúria é apenas o resultado natural de décadas de negação. Jung denominou esse processo individuação, a jornada heróica em direção à totalidade psíquica, o matrimônio sagrado entre a personalidade consciente e as forças do inconsciente, a integração das polaridades que habitam a alma humana. Contudo, ele jamais ocultou o perigo real desse encontro, pois enfrentar o demônio interior implica morrer para o que você pensava ser, abandonar identidades que já não servem ao seu desenvolvimento, deixar ir relações, carreiras e crenças que não ressoam com sua verdade profunda. Esse é o verdadeiro significado da crise dos 50 anos. Não é simplesmente um colapso emocional ou uma rebelião tardia, é um chamado para a evolução da alma, um convite para transcender o ego e abraçar uma identidade mais completa. Mas esse chamado nem sempre se manifesta de forma gentil. Ele chega como uma tempestade que ameaça destruir tudo, como um terremoto que abala os alicerces de sua vida, como um fogo que consome tudo aquilo que não é essencial. Você pode senti-lo como uma insatisfação crescente, como uma sensação de vazio mesmo tendo conquistado tudo o que planejou, como um tédio existencial que nenhuma distração consegue aliviar, como uma sede que nenhum sucesso externo consegue saciar. Seu corpo também começa a se manifestar com mais intensidade, com sintomas que nenhum médico consegue explicar completamente, com dores que parecem ter origem na própria alma, com uma fadiga que emana da negação de sua verdadeira natureza. Seus sonhos se tornam mais vívidos e perturbadores, repletos de símbolos que apontam para aspectos negligenciados de seu ser, povoados por figuras sombrias que representam energias reprimidas, mostrando caminhos alternativos que poderiam ter sido trilhados. Tudo isso são manifestações daquela força sombria despertando, daquele demônio interior emergindo das profundezas, daquela energia vital exigindo expressão autêntica, daquele ser genuíno recusando-se a permanecer enterrado. Mas por quê? Isso acontece especificamente por volta dos 50 anos. Por que essa força sombria escolhe esse momento para despertar? Por que esse demônio interior decide emergir nessa fase específica da vida? Jung desvendou um padrão fascinante no desenvolvimento humano. A primeira metade da vida é naturalmente dedicada à adaptação externa, à conquista de nosso lugar no mundo social, ao desenvolvimento de habilidades e construção de relacionamentos, ao cumprimento das expectativas familiares e culturais. Esse foco externo é necessário e apropriado durante essa fase. É como plantar sementes e cultivar um jardim, como construir uma embarcação para navegar no oceano da vida, como desenvolver um instrumento para tocar a música da existência. Contudo, por volta da metade da vida, uma mudança profunda começa a ocorrer. O foco naturalmente se volta para dentro. As questões existenciais começam a pesar mais que as conquistas externas. A busca por significado se torna mais urgente que a busca por sucesso. É como se a natureza tivesse programado esse despertar em nosso código biológico, como se a psique humana seguisse um calendário invisível, como se a alma tivesse sua própria agenda de desenvolvimento, como se o inconsciente operasse segundo leis precisas e inevitáveis. Aos 50 anos, você já viveu tempo suficiente para perceber os padrões, para ver as repetições em seus relacionamentos, para anotar os ciclos em seus fracassos e sucessos,
para reconhecer os limites de suas estratégias habituais. Você já construiu e perdeu o suficiente. Já amou e sofreu o suficiente. Já conquistou e se decepcionou o suficiente. Já seguiu regras e se sentiu vazio o suficiente. É nesse ponto que a consciência da finitude se torna inescapável. A percepção de que mais da metade da vida provavelmente já passou, de que o tempo não é mais um recurso infinito a ser desperdiçado, de que a morte não é mais uma abstração distante, mas uma realidade aproximando-se. Essa consciência da mortalidade age como um catalisador poderoso, despertando aquela força vital que foi reprimida durante décadas, ativando aquele demônio interior que exige expressão autêntica, acendendo aquele fogo transformador que pode forjar uma nova identidade. É como se a proximidade da morte acelerasse o processo de individuação, como se o relógio biológico criasse uma urgência evolutiva na psique, como se a alma soubesse que seu tempo para completar-se está diminuindo, como se o ser autêntico se recusasse a morrer sem ter realmente vivido. Essa é a verdadeira origem da chamada crise da meia-idade. Não é apenas um medo superficial de envelhecer. Não é simplesmente nostalgia pela juventude perdida. Não é meramente insatisfação com as escolhas feitas. É um chamado profundo para a evolução da consciência, um impulso arquetípico para a totalidade do ser, uma convocação inescapável para o próximo estágio do desenvolvimento humano, um despertar da alma que não pode mais ser adiado. Por isso essa força parece tão demoníaca quando emerge, porque vem carregada com toda a energia vital que foi negada, porque traz consigo todas as verdades que foram silenciadas, porque representa tudo que você sacrificou para se adaptar. Quando essa força sombria desperta, ela traz consigo figuras arquetípicas, energias primordiais que habitam o inconsciente coletivo, imagens ancestrais que representam aspectos negligenciados de sua totalidade, facetas de sua alma que foram excluídas de sua identidade consciente. Para o homem que dedicou sua vida à racionalidade e ao controle, pode surgir o arquétipo do louco ou do selvagem, aquele que dança na tempestade sem medo do caos, aquele que segue impulsos instintivos sem calcular consequências. Para a mulher, que construiu sua identidade em torno do cuidado e da adaptação, pode emergir a feiticeira ou a mulher selvagem, aquela que conhece os segredos da vida e da morte, aquela que não teme expressar sua raiva sagrada ou seu desejo genuíno. Para quem viveu seguindo regras e expectativas externas, pode aparecer o rebelde ou o fora da lei, aquele que quebra convenções sociais em nome da verdade, aquele que prefere a autenticidade solitária à pertença baseada em mentiras. Para quem sacrificou a criatividade em nome da segurança, pode despertar o artista ou o criador, aquele que transforma sua dor em beleza, aquele que encontra significado na expressão genuína de sua singularidade. Estas não são apenas metáforas, poéticas ou conceitos abstratos. São forças psíquicas reais que moldam nosso comportamento. São energias vitais que buscam expressão através de nossa consciência. São aspectos de nossa totalidade que não podem ser permanentemente negados. Quando integrados conscientemente, esses arquétipos trazem renovação. Quando negados ou reprimidos, causam destruição. Quando reconhecidos como partes legítimas da psique, trazem sabedoria. Quando projetados inconscientemente no mundo externo, criam caos. É por isso que Jung insistia na importância do trabalho interior, na necessidade vital de dialogar com essas forças arquetípicas, na coragem de estabelecer uma relação consciente com o inconsciente, na arte de integrar o demônio interior, sem ser destruído por ele. Este é o verdadeiro trabalho da segunda metade da vida. Não acumular mais posses ou conquistas externas. Não reforçar uma identidade já limitada e fragmentada. Não lutar desesperadamente contra o envelhecimento inevitável, mas sim embarcar na jornada heróica em direção à totalidade, no processo alquímico de transformação da psique, na integração consciente das polaridades que habitam a alma, no matrimônio sagrado entre o ego e o self, entre o consciente e o inconsciente.
Essa jornada não é para os fracos de espírito. Exige a coragem de enfrentar seus próprios demônios, a honestidade de reconhecer suas próprias sombras, a humildade de abandonar identidades que já não servem. Muitos preferem fugir desse confronto essencial, buscando juventude artificial, em procedimentos estéticos, perseguindo excitação superficial em novos relacionamentos, acumulando mais posses para preencher o vazio existencial. Mas essas estratégias de fuga apenas adiam o inevitável, porque a força sombria continuará crescendo nas profundezas, porque o demônio interior não desistirá de emergir, porque a alma não abandonará seu impulso natural em direção à totalidade. Quando você finalmente encontra coragem para olhar diretamente para esse demônio, para reconhecer essa força sombria como parte legítima de sua psique, para estabelecer um diálogo consciente com essas energias emergentes, algo extraordinário começa a acontecer. A figura demoníaca começa lentamente a se transformar. Sua aparência aterrorizante gradualmente revela uma beleza oculta. Sua energia destrutiva, aos poucos, se converte em poder criativo. Sua fúria caótica finalmente se transmuta em força libertadora. É como um encantamento antigo sendo quebrado, como um ser divino que foi aprisionado em forma monstruosa, como um tesouro precioso escondido sob aparência repulsiva, como um aliado poderoso disfarçado de inimigo mortal. Este é o verdadeiro mistério da transformação psíquica, a alquimia interior que transforma chumbo em ouro, o processo iniciático que transmuta veneno em medicina, a morte e renascimentos simbólicos que levam à integração do ser. A primeira fase desse encontro é sempre o reconhecimento. Ver com clareza aquilo que você negou durante décadas, admitir os desejos, talentos e verdades que foram sacrificados, reconhecer as partes de si mesmo que foram banidas para a sombra. É um processo doloroso de honestidade radical, de olhar sem vacilar para sua própria incompletude, de admitir as mentiras que contou a si mesmo por tanto tempo, de reconhecer o alto preço pago pela adaptação social excessiva. Depois vem a fase do diálogo consciente com essas energias, não mais tentando controlá-las ou suprimi-las, não mais fingindo que elas não existem, não mais temendo seu poder transformador. Jung desenvolveu técnicas específicas para esse diálogo interior. A imaginação ativa, que permite conversar diretamente com figuras arquetípicas, a análise dos sonhos, que revela mensagens do inconsciente, o trabalho com símbolos, que cria pontes entre o consciente e o inconsciente. Através desse diálogo, ocorre gradualmente a integração. A energia vital antes reprimida agora flui livremente na consciência. Os aspectos negados de seu ser encontram expressão legítima. As polaridades da psique começam a trabalhar em harmonia criativa. É nesse ponto que a crise se transforma em oportunidade, que o colapso se revela como prelúdio para o renascimento, que a morte simbólica se mostra como passagem para uma vida mais plena, que o caos se manifesta como matriz criativa para uma nova ordem. Pessoas que passam conscientemente por esse processo emergem transformadas, com uma presença mais autêntica e integrada, com uma criatividade que brota naturalmente da totalidade psíquica, com uma sabedoria que transcende polaridades simplistas. É como se uma luz interior tivesse sido acesa, irradiando através de todas as facetas do ser, iluminando tanto virtudes quanto defeitos, revelando a beleza da totalidade humana em sua complexidade. Essas pessoas não temem mais sua própria sombra. Não gastam energia reprimindo partes de si mesmas. Não dependem da aprovação externa para a validação. Não se identificam exclusivamente com máscaras sociais. Elas emanam naturalmente uma qualidade de presença que é magnética, que combina vulnerabilidade autêntica com força interior, que integra sensibilidade emocional com clareza mental, que harmoniza aspectos femininos e masculinos da psique. Você pode reconhecer essas pessoas pela forma como envelhecem, não com amargura ou desespero frente à passagem do tempo, mas com uma aceitação serena que transcende o medo da morte, com uma vitalidade que não depende da juventude física. São aqueles indivíduos raros que parecem ficar mais autênticos com a idade,
que desenvolvem uma espécie de luminosidade interior com o passar dos anos, que transmitem sabedoria não através de palavras, mas pela simples presença, que inspiram outros sem qualquer intenção de influenciar. Contrastam nitidamente com aqueles que fugiram do confronto essencial, que continuam presos em padrões juvenis mesmo com cabelos grisalhos, que buscam desesperadamente preencher o vazio com posses ou status, que usam relacionamentos como escudos contra a solidão existencial. A diferença não está no sucesso externo ou nas circunstâncias da vida, está na coragem de ter encarado o demônio interior, na disposição de integrar a força sombria em vez de reprimi-la, na aceitação da totalidade do ser com suas luzes e sombras. Essa é a verdadeira diferença entre envelhecer e amadurecer, entre acumular anos e desenvolver sabedoria, entre sobreviver e realmente florescer na segunda metade da vida, entre submeter-se ao tempo e transcender suas limitações. Mas você talvez esteja se perguntando: como posso saber se estou pronto para esse encontro? Como reconheço os sinais de que essa força sombria está despertando em mim? Como distingo entre uma crise comum e esse chamado profundo para a evolução? Os sinais são claros para quem está disposto a vê-los. Sonhos recorrentes com figuras, sombrias ou perseguidores, sintomas físicos que parecem não ter causa orgânica clara, uma sensação crescente de vazio mesmo em meio a conquistas, um questionamento profundo sobre o significado disso tudo. Sendo assim, nessa busca por libertação e plenitude da alma que exploramos juntos, se você sentiu algum eco dessa jornada ressoando em seu próprio ser, considere se juntar a nós. Ao se inscrever no canal, você poderá acompanhar os próximos passos dessa exploração interior e aprofundar ainda mais essa compreensão. E se essa conversa te tocou de alguma forma, um simples "gostei" pode ajudar a levar essa reflexão adiante, alcançando outras pessoas nessa mesma caminhada. Compartilhe também suas próprias descobertas e impressões nos comentários. Essa jornada rumo à totalidade se faz em conjunto.